Olá, muito bom dia. Eu sou o Cláudio Andrade e a partir de agora você confere aqui no Agroband as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Seca no Rio Grande do Sul. Por causa do baixo nível dos rios que cortam a região metropolitana de Porto Alegre, arrozeiros sofrem restrições para a captação de água. Já nas regiões central e norte do estado, as mais atingidas pela seca, agricultores correm contra o tempo para receber ajuda do governo federal e renegociar dívidas. Mas nem tudo é negativo na estiagem. Na Serra Gaúcha, o tempo seco favorece a concentração de açúcar na uva e garante mais lucro ao produtor. Um exemplo que vem da natureza. Veja o esforço de um pequeno casal de pássaros para alimentar filhotes adotivos. Seja bem-vindo, o Agroband está entrando no ar para todo o Brasil. A semana foi marcada mais uma vez por promessas do governo federal e estadual para ajudar os agricultores atingidos pela seca. Serão destinados 28 milhões de reais para o Rio Grande do Sul investir na prevenção e recuperação das lavouras. Mas enquanto a ajuda não vem, a seca que afeta quase 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul traz outra preocupação aos agricultores. Sem colheita, eles não têm como pagar as dívidas de financiamentos. Sol, calor e nada de chuva forte há pelo menos 2 meses. Metade da soja plantada nesta lavoura em Cruzeiro do Sul, no interior gaúcho, nem chegou a germinar. O restante tem as folhas murchas por causa da falta de umidade. O agricultor já calcula o prejuízo. Daqui para frente depende da chuva, né? Se chover pouco, tiver abortamento de flores e vagens, vai dar perda quase total. No meu caso, seria em torno de 8 a 10 mil reais de perda na cultura da soja. A primeira impressão é que esta lavoura de milho escapou da estiagem. Os pés estão altos e verdes, mas as espigas não se desenvolveram. E mesmo que chova nesse momento, será praticamente impossível reverter a perda, que já é de mais de 80%. A única forma seria tentar um novo plantio. Só que o clima não está favorecendo um novo plantio. Não vale a pena colocar semente na terra seca. Diante da seca na região sul do país, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou nova previsão para a safra de grãos 2011-2012. O Brasil deve colher 2,8% a menos que no ano passado. E as dívidas já começam a preocupar. Este produtor esperava colher milho suficiente para fabricar ração e alimentar os suínos durante o ano todo. Mas a lavoura não vingou e ele foi obrigado a comprar o alimento pronto. Agora vai tentar renegociar a dívida. Investimos tudo o que nós tínhamos para plantar. E agora não colhendo, então é difícil. A única forma é jogar essa dívida para o ano seguinte, quando então de fato a gente tiver uma safra que possa ser um pouco mais normal, porque essa aí está realmente com situação muito difícil. Já os agricultores que financiaram as lavouras através do Pronaf têm direito ao seguro, desde que as perdas sejam superiores a 30%. Ele tem que ter, em primeiro lugar, mais de 30% de perda, porque o seguro cobre 70% da lavoura. E a outra condição é que ele tenha comprovação das despesas que ele fez, do recurso que ele aplicou na lavoura. E o documento que comprova isso é a nota fiscal com o nome do produtor. Então, quem tiver isso pode passar no banco, solicitar, comunicar as perdas e solicitar perícia. E a falta de chuva no Rio Grande do Sul começa a preocupar o setor de máquinas e implementos agrícolas. Mesmo ainda sem um levantamento preciso, o Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul prevê reflexos na produção caso a seca persista. O presidente do Simers, Cláudio Bier, usa dados do ano passado para dar uma ideia do que poderia ocorrer neste ano. Segundo ele, o estado teve uma queda de pelo menos 4,5% até novembro do ano passado, em função de uma estiagem bem menos severa do que a atual.
E a Emater e a Secretaria Estadual da Agricultura divulgaram nesta semana um novo balanço dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. As perdas já ultrapassam os 2 bilhões de reais. E o impacto na cadeia produtiva vai acabar refletindo no preço final que chega ao consumidor. As perdas nas lavouras de milho já chegam a 37%. A estiagem também já reduziu a previsão da colheita de soja em 15% e do arroz em 6 pontos percentuais. O prejuízo nas plantações, segundo a Emater, é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Mas toda a economia do estado acabará sendo afetada. Nós vamos deixar de exportar milho e soja. Com certeza vai ter uma queda na produção de biodiesel e também de óleo internamente. No caso do milho, o prejuízo será do produtor e das finanças estaduais, porque nós vamos ter aproximadamente 150 milhões de ICMS transferido para estados produtores para que a gente possa abastecer aqui internamente. E as agroindústrias que usam ração de milho e soja para alimentar os animais já sentem o impacto. Esta granja que produz ovos pagou esta semana 10% a mais pelo produto. A lucratividade é pequena já, né, e com isso a gente hoje está amargando prejuízos. Por conta do aumento de custos, as indústrias gaúchas de frango, leite e ovos projetam um aumento de 10% a 15% para os próximos dias. E o consumidor já percebeu que legumes e hortaliças estão mais caros. Couve-flor, alface, essas verdes, então nem pensar, que está muito caro mesmo. Economizar, comer menos, procurar o que é mais barato, fazer isso, né? Agora, você acha que quando terminar a chuva e continuar tudo, você acha que eles vão baixar? Não vão baixar nunca, pelo contrário. Já a Associação Gaúcha de Supermercados disse que não há risco de desabastecimento. Além de adquirir produtos em outras regiões, o setor vai intensificar a negociação de preços com os fornecedores. As negociações serão mais acentuadas e a pressão dos supermercados perante os fornecedores será maior por uma redução de preço. E agora nós recebemos aqui no estúdio o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul e também responsável pelo Departamento de Política Agrícola, Carlos Joel da Silva. Bom dia, Joel. Bom dia, Cláudio. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, a gente viu ali, Joel, que a situação dos produtores aí é bem complicada em função da seca e da estiagem. O que pode ser feito nesse momento agora que já se contabilizam perdas, né, em vários setores? Nós temos hoje diversas situações, né, no nosso interior do município. Nós temos produtores que plantaram e que já perderam uma percentagem grande da sua propriedade, umas na totalidade. Nós temos produtores que não conseguiram plantar, mas que estão com o seu custo de produção todo dentro do galpão, compraram a semente, compraram os insumos. E nós temos aqueles que financiaram esses financiamentos, esse custo de lavoura nos bancos, e nós temos ainda uns piores que não financiaram, que botaram um recurso próprio em cima da sua lavoura e que perderam todos. Então nós temos produtores numa situação muito difícil hoje. Nós temos produtores, nós temos famílias que têm dificuldade, vão ter dificuldade agora nos próximos meses, até de manter a sua propriedade, manter os seus animais, manter a própria família lá no campo. Porque não vai ter renda. A agricultura se tem renda de ano a ano, né? Tem culturas que dá uma vez por ano a renda para o produtor. E eles vão perder toda essa sua produção. E o que nós podemos fazer nesse momento, né? A nossa federação, os nossos sindicatos estão trabalhando em cima de que o governo realmente atenda esses produtores, traga um socorro nesse momento em que o produtor precisa. Nós precisamos, no primeiro momento, fazer com que, veja bem, a realidade que nossos agricultores estão hoje. O produtor que produz o milho, hoje ele tem que comprar o milho para dar para os seus animais e manter. Então, o que nós temos pedindo é que o governo coloque, né, através da Conab, milhos à disposição dos nossos produtores para manter as vacas de leite, para manter os suínos, para manter até aqueles animais de subsistência da agricultura lá, que é para a família, né? Então, nós temos que manter, mas não com os preços que o governo está praticando hoje. Milho a R$ 29,00 e pouco. Nós queremos o milho pelo preço mínimo do governo hoje, para a disposição dos agricultores. Nós estamos pedindo também, Cláudio, que aqueles produtores que não plantaram, mas que estão com a sua produção lá e que começou a vir chuva no nosso estado, em algumas localidades, né, que
faça um alongamento do nosso zonamento agrícola até o dia 20 de fevereiro para o milho, para que a gente ainda possa plantar um milho. Os técnicos hoje dizem que até 20 de fevereiro era favorável ainda no Rio Grande do Sul, em muitas regiões, de plantar. Então dá a oportunidade ainda de dentro do zoneamento agrícola, o produtor poder plantar e ainda ter a chance de buscar essa lucratividade. Porque às vezes o dinheiro do governo vem atrasado também, né? Nós estamos recebendo aí dinheiro que era para a seca do ano passado. Normalmente, né, Cláudio, o que acontece? Na hora que há o intempéries, na hora que há esses efeitos climáticos que trazem o problema, há uma comoção na sociedade, né? As entidades se reúnem, fazem os pleitos, os prefeitos correm, o governo do estado corre, há uma integração entre os governos, se lança as medidas, mas que, na verdade, quando passou, que voltou a chuva, você começa a esquecer disso. A gente já tem chuva de novo. E fica no papel os programas de governo, fica no papel aqueles programas que foram criados para estruturar. Mas o prejuízo do produtor já está feito, Mas né? o prejuízo está feito e esse não há o ressarcimento como deveria ser feito para esse agricultor. Então está na hora, né, Cláudio, da gente buscar de fato um programa que venha amenizar os efeitos da estiagem. Mas agora, para trazer de volta o produtor para a questão produtiva, para realinhar ele na produção, para dar um amparo para ele, mas mais do que isso, nós precisamos criar de fato programas com a seriedade necessária, com programas que venham hoje para armazenar água e para trabalhar em irrigação, para investir na irrigação, nós precisamos ter um programa estruturante, né? Claro. E isso é um investimento a longo prazo. Porque então, todo ano é a mesma coisa. Todo ano tem problemas. Tem problema com seca. Então, só que é um investimento a longo prazo e que o retorno dele é lento e que não dá para o agricultor assumir ele a juros normais na propriedade. O governo está lançando agora para as cooperativas a possibilidade de renegociar as dívidas, mas com juros de 6,25%. Pois é. Se nós estamos trabalhando no Pronaf com juros de 1 a 2%, então, a ajuda que o governo quer é dar um financiamento para o produtor a juros de 6,25%. Isso não é ajuda para nós, ele está muito tímido. Nós precisamos criar programas com ajuda real do governo para nós reestruturar as nossas linhas de produção, mas que trabalhamos fortemente na prevenção, na busca de armazenagem de água e também na busca de fazer com que o produtor tenha uma linha de crédito subsidiada para investir em irrigação no nosso estado para garantir essa produção. E, Joel, a gente pode ter problemas nas feiras agora deste ano, como a Expo Inter, por exemplo, aí o reflexo dessa seca, não? Com certeza vem, né, Cláudio? Porque o reflexo, tem dois reflexos. Tem um reflexo imediato, que é quem sente é o agricultor e o consumidor, porque há um repasse, e aí tem que se dizer que há uma especulação em cima desses problemas climáticos também, né? Porque o preço que é aumentado lá para o consumidor não é aumentado na mesma proporção para o produtor. Há uma especulação no meio desse contexto todo e que temos que lembrar que o produtor, mesmo subindo o preço do produtor, isso não significa lucratividade, porque ele tem um custo aumentado muito grande, né, na produção. Então, e o segundo reflexo, que é o reflexo que ele vem mais tarde, que é o reflexo que vai vir na compra de equipamentos, que é o reflexo que vai vir nas feiras e que é o reflexo que vai vir nos cofres públicos, né? Lá nas prefeituras, no governo do estado e no governo federal, que é posterior, porque não há uma produção para se ter investimentos, né? Para ter o ganho real suficiente para o pagamento de imposto e para cobrir esse rombo que vai ter. Então nós temos um futuro. A gente pergunta quanto custa para a sociedade e quanto custa para o governo um efeito climático dessa natureza. Então tem que se pensar nisso, vamos dizer, investimento é um gasto de dinheiro ou um investimento futuro para garantir a receita lá na frente. Então isso tem que ser trabalhado com muito carinho, tem que ser trabalhado... Muito bem colocado. E os reflexos vão vir durante o ano todo e o próximo ano. Tá certo, muito bem colocado. Carlos Joel da Silva, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação aqui no Agroband. A gente agradece a oportunidade e desejamos aí que a chuva retorne ao nosso estado como um todo, né, e que a gente possa resolver mais rapidamente os problemas da agricultura. Tá certo, obrigado mais uma vez, Joel. E agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós continuamos falando da seca e tem também a previsão do tempo para os próximos dias. E você vai ver o esforço de um pequeno casal de pássaros para alimentar filhotes adotivos.
Não perca, nós já voltamos.